Bom, eu gostaria de agradecer bastante, né, pelo convite para participar do evento. Estou aprendendo bastante aqui, né, com os professores que já fizeram as palestras. E falo que é uma injustiça me colocar no mesmo assunto do Cleverson depois dele. Né? Bom, eu procurei pôr na minha palestra mais ou menos um resumo da nossa experiência. Né? O que o Cleverson colocou foi o início, né, do processo aí do uso agrícola de lodo no Estado, e eu vou mostrar para vocês mais o cenário atual, né, que a gente está nessa destinação do lodo. Bom, pegando aí o gancho do Cleverson, né, vocês já viram o que é o lodo, né? O lodo ele vai ser função do esgoto afluente a ET, né, das características desse esgoto que está chegando na estação de tratamento de esgoto, e do sistema de tratamento. Então, vou gerar lodos diferenciados, se o sistema é aeróbio, se o sistema é anaeróbio, né, conforme o tipo de tratamento eu tenha. Apesar do lodo ser um resíduo sólido, né, ele é praticamente líquido. Né? Quando eu descarto o lodo do reator, né, ele vai ter, um reator anaeróbio, aí, em média, 4% de sólidos, 96% de água. De lodos ativados, né, se eu tirar ali do decantador, é 1% de sólidos. É um resíduo sólido com muita água. Né? Então, aqui é uma figurinha para representar o lodo no momento do descarte. A maior porcentagem dele é água e uma pequena porcentagem de sólidos. E, nesses sólidos, como o Cleverson já falou, eu vou ter matéria orgânica, compostos inorgânicos, né, que vão ser gerados no tratamento e que vão vir junto com o esgoto e acabar sendo depositados junto com o lodo. Compostos orgânicos, né, poluentes, aqui os orgânicos que a gente chama de poluentes. Aí, quando eu tenho algum tipo de indústria que produz algum poluente orgânico, postos de gasolina, né, que tem muitos óleos, que acabam entrando na estação, e os organismos patogênicos. Como ele mostrou também, dentro dos inorgânicos, eu vou ter nutrientes e metais pesados. Uma coisa assim que tem que ficar bem clara é que é o lodo que faz o tratamento do esgoto. Né? Eu, tirando aquela parte de tratamento preliminar, primário, que é mais física, né, de tirada dos resíduos mais grosseiros, da matéria orgânica, né, sedimentável, aí, aquela matéria orgânica que a gente não vê é retirada pelas bactérias. Né? E essa matéria orgânica que a gente não vê causa um grande impacto se eu jogá-la no rio. Né? E é o lodo que me retira essa matéria orgânica. Então, quanto mais eficiente meu tratamento, quanto melhor a qualidade da água que eu estou devolvendo para o rio, mais lodo eu vou gerar. Né? Então, isso a gente não tem... até o pessoal pergunta, o que se fazia antigamente? Antigamente, a gente tinha pouca rede de esgoto, tinham estações pequenas, não tão eficientes. Né? Então, a gente foi aumentando rede, melhorando a eficiência. E, se a gente realmente conseguir um tratamento bastante eficiente, vai resultar numa grande geração de lodo. A gente não está nessa etapa ainda, a gente está caminhando para ela. Então, o lodo só vai aumentar. Quanto melhor for o nosso tratamento, maior o lodo. Como eu falei, aí as características vão ser diferenciadas conforme o tipo de tratamento. Né? Eu vou ter lodos de lagoa, que vão ser mais adensados, mais estabilizados, né, conforme o tipo de tratamento que eu dou para o meu esgoto. E o que fazer com esse lodo? Já viram o uso agrícola, mas vamos falar de outras formas de destinação aí em nível mundial. O que é feito com o lodo aí no mundo? É destinado para aterro, é utilizado, é incinerado, né? Simplesmente a incineração para reduzir volume, né? Transformar o lodo somente em mineral, em cinzas, ou a queima como biomassa para a geração de energia, né? Que também está aumentando aí essa forma de utilização, se bem que isso não seria uma destinação, mas mais um tratamento, porque eu ainda vou ter o resíduo da cinza
né, que vai ter que ser destinado. Então, tanto a compostagem como a incineração ou biomassa para geração de energia ainda pode ser etapa de tratamento, porque eu ainda vou ter um resíduo que eu vou ter que destinar. Tá? Eu tenho exemplos aí, no Japão, por exemplo, que utiliza a cinza depois para fazer cimento, né? Coloca no cimento para fazer pavimentação, né? E muitos países aí fazem também a questão de deposição dessas cinzas em aterros. Destinação agrícola, né? O Cleverson até citou o exemplo dos Estados Unidos. Eles têm, não é só destinação agrícola, o lodo A nos Estados Unidos ele é vendido no supermercado. Ele pode ser usado no jardim da casa da pessoa. Então, não é agrícola, é paisagístico, né? Em campos de golfe, né? Então, é o uso na cidade, o uso urbano também é feito com o lodo de esgoto. Aqui a gente tem umas imagens uso agrícola, compostagem. Aqui as formas de destinação também variam. Esse é uma foto de uma destinação na Alemanha, né? Sendo aplicado ele na forma líquida, né? Então não depende do processo de tratamento, aí eu posso estar destinando, aplicando ele na agricultura na forma líquida. Além dessas destinações, a gente tem pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas ainda, né, para ver outras opções para destinar o lodo. Eu vou começar aqui pela recuperação do fósforo, que a gente já tem exemplos de escala real nos países desenvolvidos de recuperar o fósforo do lodo, né, para utilizar como fertilizante, né? Então, além de já estar em escala real esse tipo de destinação. Esse gráfico aqui, que não mostra muita coisa, mas para eu lembrar, é um trabalho lá na Federal do Paraná de remediação de área contaminada. Então, o professor Wander, lá da agronomia de solos, fez um trabalho com o lodo para a remediação de uma área de mineração de chumbo, né? Então, ele mostrou, com o estudo que ele fez, que o lodo ele retém o chumbo, não deixando ele complexado, não deixando ele solúvel, né? Então, na área, aplicando esse lodo, ele reteria o chumbo, não deixando solúvel e não fazendo com que a chuva levasse esse material aí para corpos hídricos, por exemplo. E aqui mais um exemplo que eu achei de pesquisa na internet, da Universidade do Arizona, de recuperação de metais preciosos no lodo. Né? Daí eu fiquei imaginando, né? Será que o pessoal perde muita correntinha, aliança, alguma coisa no vaso sanitário? Né? Não sei o quanto aqui eles conseguem recuperar de metais preciosos, mas também, né, existe esse tipo de pesquisa como forma de ter o lodo como um produto, né? Outra coisa que é bastante importante enfatizar, que até o André falou em relação aos wetlands hoje de manhã, é que uma tecnologia, uma alternativa, ela não é aplicável a todas as situações, né? A gente precisa ter uma gama de opções, né? Sempre, quando você tiver uma alternativa que já está sendo implantada, você ter um plano B, né? Que pode dar um problema na sua alternativa e você precise, né? Não pode ficar na mão. A adoção é função das condições locais, né? Aqui eu coloquei um gráfico da destinação nos Estados Unidos, de 2006. Pode ser que esse cenário já não seja esse, seja outro cenário, mas que, eu não enxergo aqui, 45% do lodo, do biossólido, aplicado em solo. Até uma questão de biossólido e lodo, né? Nos países desenvolvidos, o lodo de esgoto, quando é tratado para um fim benéfico, não só o uso agrícola, ele é chamado de biossólido, tá? Ele já não é chamado de lodo. Eles só chamam de lodo de esgoto o lodo de esgoto bruto, aquele que eu tirei do reator, que não sofreu tratamento nenhum, para fazer essa diferenciação até de conceito, quando se está falando destinei o lodo, destinei o biossólido, né? Então, o biossólido é aquele que foi tratado para um fim benéfico.
A Austrália é um país que faz muito uso agrícola de lodo, né? É até legal entrar no site deles, eles têm os relatórios anuais, todo ano sai a destinação, o gráfico deles de destinação de lodo, de biossólidos, tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia. Então, dá para acompanhar bem esse cenário. Mais de 60% de destinação para a agricultura. Além de ser uma condição local, é também uma questão temporal, né? Ao longo dos anos, a gente pode mudar o cenário e mudar a alternativa de destinação. Então, aqui eu trago um gráfico do Japão, né? Onde lá em... Pessoal, ajuda aqui. 88, a maior parte do lodo era destinado para aterro, tá? E a gente tinha outras formas de destinação aqui. Já em 2009, a maior, o rachuradinho vermelho aqui é cimenteira. A maior parte do lodo é destinado para a cimenteira. Lá no Japão, eles têm muito problema de espaço, né? Eles não têm espaço. Até eles procuram construir as estações próximas às cimenteiras, já pensando na destinação do lodo, porque os processos são muito eficientes e, logo, tem uma geração muito grande de lodo. Então, é um dos critérios de eles localizarem as estações, estar próximo à destinação final. Então, para ver que esse cenário muda conforme o contexto, né, de cada país, de cada realidade. Eu não consigo enxergar aqui qual que é o uso agrícola, mas no Japão tem uso agrícola também, tá? Eles têm pouquinho, mas eles fazem aquele que é vendido no mercado. Aqui um outro exemplo da União Europeia, dados aí de 2013, né, para mostrar também essa realidade, né, essa diferenciação de realidade. A gente tem países como Portugal, que mais de 90% aí do lodo é destinado para uso agrícola, tá? Com isso eu quero mostrar para vocês também que o uso agrícola a gente está iniciando, apesar de ter mais de 20 anos aí de pesquisa, né, 10 anos de aplicação, mas ainda no Brasil é muito pouco que se faz de uso agrícola de lodo. Mas em outros países isso já é uma prática consolidada, tá? A gente tem desde Portugal, que faz mais de 95% de uso agrícola, como países como a Bósnia, aqui, que é tudo para aterro, né? Então, conforme a condição de cada país. Eu tenho a Alemanha, cadê? Aqui. Alemanha. O amarelinho, incineração. Na Alemanha, grande parte do lodo é destinado para incineração. Por quê? Na Alemanha, eles têm, na maioria dos estados, eles têm uma política de recebimento de efluente industrial, né? Então, o lodo vai ter contaminantes que não vão atender a legislação deles. Então, a maior parte desse lodo é incinerado. Mas também eles têm, né, alguma coisa aqui, ó, de uso agrícola. E não esquecendo também da questão de aterro. No Brasil, a gente tem uma problemática diferenciada de aterro, né, que o nosso problema ainda é lixão, né? A problemática deles já é um pouco diferente dessa, né? A problemática deles é não colocar material orgânico em aterro, né? Porque o material orgânico é o problema do aterro. Ele vai gerar churume e gás. E tratar churume e tratar gás sai muito caro. Então, acaba com o problema na origem, não levar para aterro material orgânico, né? Então, muitos países estão proibindo isso, né? Tem muitos aí que só aceitam a cinza no aterro, né? Eu tive a oportunidade de conhecer no Japão aterros, né, em que não se tem matéria orgânica, né? E eu falei assim, mas cadê o churume? E tinha tratamento para o churume, porque a água que percolava eles tratavam. Mas a DQO de entrada já é já menor que a nossa DQO de lançamento, né? Então, eles ainda tratavam isso. Mas não tinha gás. Cadê a tubulação de gás? Não tem, não gera gás. Então, é uma realidade diferente. Custo. Se eu tenho
se eu tenho eficiência, eu tenho lodo, e quanto maior a minha eficiência, maior a geração de lodo, maior vai ser, né, o meu custo de destinação. E esse custo vai ser variável, né, conforme a alternativa que eu adoto, né, e conforme a situação do local, né. Aqui eu trago da União Europeia dados de 2000, né, que cerca de 50% do total dos custos de tratamento e disposição do esgoto é com o lodo, né. Então, é o tratamento e disposição de lodo. E aí vai variar de situação para situação. Aqui eu trago um exemplo de custo de destinação do lodo em relação ao custo operacional de uma estação de tratamento de esgoto na Alemanha, né, capacidade de atendimento para 5.000 pessoas, onde 37% dos custos operacionais é com a disposição do lodo, né? Mas isso vai variar conforme o tratamento do lodo, né, o processo de tratamento de esgoto da estação e tal. Essa é uma questão bastante importante para nós também aqui. A gente não consegue ainda ter um gráfico desse para o Brasil, né? Nem para uma estação. A gente ainda não consegue estar colocando realmente qual que é o custo brasileiro para a destinação de lodo, né? Então, faltam dados sobre isso, né? Então, a gente tem pouquíssimos dados sobre tanto geração, né, quem dirá quanto custo de destinação de lodo. E o Brasil? De novo, aqui são poucos os dados. Eu trago dados do IBGE de 2008. Pode ser que esse cenário aqui, a gente está quase 10 anos depois, aí, seja totalmente diferente, né? Em 2008, o IBGE questionário com companhias de saneamento, né, que informaram que 37% aí do lodo é destinado para aterro sanitário, né? Eu tenho aqui reaproveitamento 14%, outros destinos, que vai se saber o que é 26%, e temos ainda Rio, 13%, mar é 0, alguma coisinha, terreno baldio 8%. Então, até uma questão que eu sempre falo, né, quando tenho oportunidade de fazer participar em eventos, é que a gente tem o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, né, que é uma fonte de dados muito rica para a gente. E lá não tem nada que tenha sobre geração e destinação de lodo, né? Então, eu acho que estava na hora de a gente pôr no Sistema Nacional, no SNIS, né, a questão do lodo também, de geração e de destinação, para a gente começar a conhecer a realidade brasileira. Muitas vezes a gente está falando, mas a gente não sabe, né? Cada um fala do seu estado, mas o total do Brasil a gente não sabe qual é a realidade em relação ao lodo de esgoto. Bom, o Cleverson falou ali da ECO 92, da OMS, né? E aqui agora vamos falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? 2010, também, mesmo princípio. Reutilizar, reciclar, reaproveitar e só destinar para aterro rejeitos. Que rejeitos são aqueles resíduos que eu não posso mais fazer nenhum tipo de uso, nenhum tipo de reaproveitamento. Como o lodo é orgânico, né, devido às características dele, eu posso estar dando um uso benéfico para ele, né? Então, se eu fosse seguir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu não poderia colocar esse material em aterro, né, se eu fosse seguir. Não existe uma cobrança dos órgãos ambientais em relação a isso, mas, se um momento vier essa cobrança, a gente vai ter que, né, não sei como é que vai fazer, porque, como ele é orgânico, eu tenho opções como uso agrícola, recuperação de áreas degradadas e a biomassa para geração de energia. Alguns exemplos. Cenário atual do Brasil.
Como eu falei, não há cobrança ainda para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente não tem difundidas as práticas de biomassa para geração de energia. E essa forma de tratamento, ela exige que o lodo tenha um mínimo de... Está errado aqui, é 80% de sólidos, tá? 20% de umidade. Eu tenho que desaguar o lodo, secar termicamente. Desaguar, eu chego a 20%, 30% de sólidos. Secar termicamente, eu chegaria aos 80% de sólidos, para depois ser viável eu queimar esse lodo, né? Porque, senão, o gasto para a retirada dessa água, né, seria muito grande e não valeria a pena. A energia que eu gastaria para queimar seria maior que a energia gerada, né? Então, a gente ainda não tem muito difundido isso, né? Lá no Paraná, a gente está com um projeto na Etiatuba Sul, que é uma ETE de anaeróbia, de cerca de 1.100 litros por segundo, em que se pretende fazer a secagem térmica com incineração do lodo, né? Então, primeiro, mas ainda estamos, não sabemos ainda quanto tempo ainda vai levar para implantar o projeto. A incineração, a mesma situação, eu tenho que ter um lodo com elevado teor de sólidos totais para poder incinerar. Cimenteira, como no Japão é o principal destino atualmente, para a gente, pelo menos lá no Paraná, eu não sei a situação dos outros estados, né? Mas, para a gente, o lodo, nosso lodo de centrífuga, o custo é impensável da gente destinar para a cimenteira. Tá? Como eu já comentei, nos países desenvolvidos, a proibição de resíduos orgânicos em aterros. Por exemplo, a Alemanha e o Japão incineram os orgânicos para depois destinar em aterro. Tá? Agora, falando já, vindo do cenário mundial, brasileiro, agora vamos para o Paraná. Uso agrícola. Principais vantagens. Disponibilidade de áreas agrícolas, né? Nosso estado é bastante agrícola. E aceitação por parte dos agricultores, né? Então, a gente não tem resistência de agricultura, a gente tem uma boa demanda. Mas, de novo, eu lembro, há casos, o Estado também é grande, né? Ali, eu acho que na figurinha da palestra anterior é o tamanho de Portugal, que eu vi ali, né? A gente tem situações, por exemplo, no litoral, que a gente não consegue fazer uso agrícola. Por quê? A gente tem morro, Serra do Mar, ou a gente tem várzea, né? Então, é bem difícil eu achar uma área que eu consiga colocar o lodo para uso agrícola. Então, existem as exceções. Principais desvantagens. Excesso de burocracia e restrições legais, um pouco do que o Cleverson falou aqui, né? A nossa resolução CONAMA 375, ela é extremamente restritiva, né? Ela dificulta bastante o uso agrícola. A gente tem situações que, assim, o pessoal fala, é muito mais fácil eu mandar para aterro, né? O custo de aterro está baixando, pelo menos lá no estado, está baixando bastante. Antes, não era competitivo com o uso agrícola, agora ele já está competitivo. E, devido à burocracia para uso agrícola, né, tem muita gente que está optando destinar para aterro, né, para não ter tanta burocracia e tanto incômodo para destinar para a agricultura. E, na região metropolitana de Curitiba, é o local de maior produção e onde as áreas estão mais distantes, as áreas agrícolas. Porque, ao redor da região metropolitana, a gente tem olerícolas, né, que são as hortas, que a gente não pode estar aplicando lodo. Próximo à região, também, na região norte e leste, estão os mananciais, né, os nossos mananciais da própria Sanepar. A gente não manda para a área de manancial, né, então, a gente prefere nem
correr o risco de sofrer um acidente com o caminhão de lodo ali na área de manancial, né, da própria empresa, fica feio. Então, a gente vai mais para a parte oeste e sul da região metropolitana, e a gente também tem problema de declividade, né? Então, às vezes, a área agrícola até não tem problema de declividade, eu posso aplicar, mas o caminhão não chega. É um caminhão de 30 toneladas que tem um morrinho no meio do caminho e não chega na área, aí a gente não consegue aplicar. Comparação aí com o aterro. Principais vantagens: sem burocracia, não necessita higienizar. Aqui eu considero esse uso como um uso sustentável, e que em muitos países é feito. O uso do lodo, de leito de secagem, principalmente, que se vocês não conhecem, o leito de secagem me dá um lodo aí com 50% de sólidos, é praticamente uma terra seca. O uso desse lodo na cobertura diária e no fechamento de células de aterro, né? Então, esse é um uso sustentável. Eu não estou ocupando o espaço do aterro para destinação, mas, sim, né, estou fazendo um uso benéfico do lodo. Eu coloco de leito de secagem porque o lodo de centrífuga, de desaguamento mecânico, ele é pastoso, então, ele não tem estrutura, né? Então, no aterro, ele acaba complicando, né, a operação do aterro. A desvantagem: exige um teor de umidade, né, menor, né, maior teor de sólidos. No Paraná, a gente tem poucos aterros licenciados, e esses podem estar distantes, né? Eu vou economizar não higienizando, mas acabo aumentando meu custo com transporte. Aqui cabe uma observação, que nas novas estações, desde a licença prévia, prévia a primeira, né? Instalação, desde a licença prévia, o órgão ambiental já nos exige que a gente diga para onde que vai o lodo, tá? Então, já antes já no projeto aí da ET, eu já tenho que dizer para onde vai o lodo. Eu acho que está certo, né? Porque você vai ter que fazer toda a tua estrutura de tratamento em relação a essa destinação que você está optando. Aterros municipais não estão aceitando mais resíduos de sistema de esgotamento sanitário, prioridade para resíduos urbanos. A gente tem, não só em relação ao lodo, a gente tem outros resíduos no saneamento, das estações de tratamento, que é o lixo de gradeamento, o resíduo desarenador. Em muitos municípios lá do estado, a gente conseguia destinar principalmente o lixo, né? Porque o lixo ele não deveria ir para o esgoto, ele deveria ir para o resíduo sólido urbano, né? Então, a gente está num local que não deveria estar, deveria estar na lixeira e levar para o aterro. Os aterros municipais aceitavam esse resíduo, mas, por determinação do próprio órgão ambiental, passaram a não aceitar, devido à competição com os resíduos sólidos urbanos e devido, né, para aumentar a vida útil dos aterros. Aqui só um exemplo de uma visita que eu fiz na Sanasa de Campinas, onde eles estavam testando um equipamento para higienizar lodo, para tentar fazer uso agrícola. Mas quem estava testando era a empresa que ganhou a licitação para fazer a destinação do lodo e que era a dona do aterro. Então, eles ganharam a licitação para destinar o lodo no aterro. Só que eles tinham um aterro industrial e que recebiam resíduos de diversas indústrias a um custo. Como forma de eles economizarem o espaço do aterro para os outros resíduos que não podem ter outra destinação, eles estavam investindo na pesquisa para ver uma forma de fazer uso agrícola para economizar a área do aterro deles, né? Então, o próprio aterro aí investindo no uso agrícola. Aqui, agora, os resultados aí dos últimos anos do uso agrícola na Sanepar. A Sanepar é menor aqui que Minas, né? Eu vi que aqui tem 600 e tantos municípios, né? 800. Nossa.
senhora. 600 é da companhia de saneamento? Não, o que eu fiquei com 600? No Paraná, são 399 municípios. A Sanepar tem a concessão de 345 com água, tá? Abastecimento de água. E 174 com esgoto, né? Então, o restante ainda é fossa, né? Então, a questão ainda o pessoal falou bastante de lodo de fossa aqui, né? Esses aqui dados do relatório anual de 2015, né? 392 milhões de metros cúbicos de esgoto faturado, num total de 234 ETs, tá? Nossas ETs, a gente tem uma ET, que é lodos ativados de aeração prolongada, que é a ET Belém, né? Que aqui eu tenho a aeração, né? Os tanques de aeração, os decantadores, que é a nossa maior geração de lodo no estado, né? Então, 1.000 e tantos litros por segundo. A gente estava... Agora, ela não está mais destinando lodo para a agricultura, porque foi feito um projeto aí, com uma outra empresa, e a área que se utilizava para fazer o tratamento de lodo para uso agrícola foi ocupada pela implantação desse projeto, que inclui biodigestores, geração de energia elétrica e tal. Então, não foi mais possível fazer uso agrícola com o lodo da ET Belém. Mas, no último mês que a gente fez uso agrícola, a gente estava destinando 3.000, formando lotes de 3.000 toneladas mensais, né, nessa estação. As outras estações, as 233 restantes, são sistemas anaeróbios, né? São UASBs, né? A gente chama de HALF, né? Que são os nossos UASBs redondos, né? Então, a maior parte com tratamento anaeróbio, sem pós-tratamento e também com pós-tratamento. Pós-tratamento, lagoa, filtro percolador, filtro anaeróbio, né? Então, a gente tem diferentes formas de pós-tratamento. Nesse período de 2014 e 2015, a gente gerou um total, aí, uma média de cerca de 18.000 toneladas de sólidos totais, matéria seca de lodo ao ano. A região metropolitana é responsável por 48% desta geração, e a ET Belém, que é a ET que eu acabei de passar ali, de lodos ativados, 20% de geração, né, desse total. Aí, um outro conceito aqui, o conceito de UGL, Unidade de Gerenciamento de Lodo. A ET, né, como a ET trata o esgoto, agora eu vou ter uma unidade chamada de Unidade de Gerenciamento de Lodo, que vai tratar o lodo para uso agrícola, né? Eu posso ter uma ET sendo uma UGL, como é o caso da ET Belém, que produz uma grande quantidade de lodo, ela é a UGL que trata somente o lodo dela. E eu posso ter uma UGL formada por várias ETs. Um exemplo a ET Sixto. Ela recebe, ela trata o lodo dela, mas o lodo das ETs menores ali da região metropolitana, como Araucária, Balsa Nova, Lapa, né, que é levado ali para a UGL e tratado na UGL. Essa UGL, para fazer o gerenciamento de lodo, ela tem que estar licenciada pelo órgão ambiental estadual. Então, a gente faz um plano de gerenciamento de lodo, onde é descrito todo o processo de tratamento, quantas ETs compõem essa UGL, o volume de esgoto tratado, e é submetido ao IAP para o licenciamento ambiental, tá? No plano de gerenciamento, a gente também coloca a área prioritária de aplicação, inclusive, a gente utiliza aquele estudo de aptidão que o Cleverson mostrou, né? A gente pega num raio próximo a essa UGL a quantidade, né, a porcentagem de áreas aptas, né, potencialmente aptas, que a gente poderia colocar esse lodo. Aqui cabe uma observação em relação já à legislação. A resolução CONAMA, ela te coloca que, para cada área, você tem que fazer um projeto, né? A gente lá, em acordo com o órgão ambiental, a gente estabeleceu assim:
se faz o plano de gerenciamento para licenciamento da UGL. O CONAMA diz que, para o licenciamento da IGL, você vai ter que fazer já no licenciamento para onde você vai mandar o lodo, para aquela área específica, não tem condição isso, né? A gente faz um plano geral, dizendo assim, esse lodo vai para 5 municípios. Depois, eu faço um projeto agronômico, que eu vou explicar para vocês para frente, e daí, no próximo ano, eu pego e mando os projetos do ano anterior para o órgão ambiental, né? Então, esse foi o acordo que a gente fez com o órgão ambiental para não inviabilizar, porque se no licenciamento eu já disser qual área eu vou pôr o lodo, fica inviável. A gente teve situação que o agricultor desistiu em cima da hora, que eu fiz lá, ia transportar o lodo, começou a chover, não consegui transportar, eu tive que mudar, perdi aquela área, tive que mudar de área. Então, é muito complicado você ter essa informação tão previamente de que área que você vai pôr o lodo. Atualmente, a gente tem 81 UGLs licenciadas no Estado. E o que essa UGL faz? Ela trata o lodo. Primeiro, o desaguamento, que é feito em leitos de secagem ou centrífugas. Antigamente, a gente tinha no Paraná prensa, mas a gente não tem mais, agora o mecanizado é só centrífuga. E a higienização. A higienização que a gente utiliza não está na resolução CONAMA 375. A resolução CONAMA 375, ela coloca processos para obtenção de lodo classe A, e ela diz, outros processos podem ser aprovados pelo órgão ambiental mediante comprovação por pesquisa científica. Tá? E foi o que aconteceu com esse processo. Esse processo ele foi desenvolvido, né, no programa interdisciplinar de pesquisa, e ele foi incluído na resolução estadual, que é a resolução SEMA 021, né, como processo para obtenção de lodo classe A. Ele consiste na adição de cal de 30% a 50% em relação aos sólidos totais do lodo. O higienizante aí não se pensa em cal que vai elevar a temperatura, mas não é o pH, né? Então, o nosso objetivo é alcançar um pH 12, e esse pH 12 que vai matar os bichinhos patogênicos. Tá? E passa por um período de cura de 30 dias para que essa cal atinja toda a massa de lodo. E a gente obtém lodo classe A. É feita a caracterização, né, coleta de amostras para análise laboratorial, quanto aos parâmetros agronômicos, que não tem limite, não tenho limites para agronômicos. O agronômico é para saber, como se fosse uma adubação, o que eu tenho no meu adubo de nutrientes para fazer o meu cálculo de aplicação. Metais, são 11 metais, eu tenho limites para esses metais. Sanidade, né, coliformes, ovos viáveis eumintos, salmonela e vírus. Tenho limite para esses parâmetros. E orgânicos. São 32 orgânicos, né? Inclusive uma série de voláteis, né, que num processo de tratamento de esgoto e depois de lodo, a gente acha que não vai resistir, mas estão lá na resolução. Não tem limite. Se eu encontrar um dos 32 orgânicos no lodo, eu vou ter que fazer no solo, o mesmo orgânico eu vou ter que fazer no solo que eu vou aplicar esse lodo. Só que eu também não tenho valor orientador do solo para ver se o orgânico está muito elevado ou muito baixo. Então, eu faço e guardo para que, se alguém questionar, eu tenho, mas não me leva a nada, porque se disser que no solo tem muito, não me impede de aplicar no solo. O custo dessa análise, desses 32, é de R$3.000 a R$5.000. Tá? Então, que nem a ET Belém, que produzia um lote por mês, 12 vezes 3.000, 36.000. Só do orgânico, né? Tem os outros aqui também, mas metais é R$300. Sanidade, por causa de vírus, pode chegar a R$1.000. Né? Então, eu tendo dentro dos padrões, eu posso estar liberando o meu lote para aplicação. Aqui está um resuminho aí dos parâmetros que eu tenho que fazer, mostrando que a nossa resolução SEMA ela é um pouco mais restritiva para alguns metais,
como cádmio, mercúrio. E esses são os 32. A maioria das legislações internacionais não tem orgânicos. Quando tem, é de dioxinas e furanos, né? E mais os fitalatos aqui, alguns dos fitalatos, mas não os 32 que a gente tem aqui. Tá? Para cada área agrícola que a gente vai pôr o lodo, a gente faz um projeto agronômico, né? Então, faz a avaliação de aptidão, conforme o Cleverson falou, faz a coleta de solo, né? Vê a declividade e tal, a aptidão do solo para receber. A gente faz só para cultivos aptos, a resolução não permite para hortas, qualquer cultivo que tenha parte comestível com contato com o solo. Para esse arroz inundado, também não pode. Para esses tipos de cultivo, se eu apliquei lodo, eu preciso esperar 4 anos. Né? Então, o professor mostrou ali que os eumintos não duram tanto, né, também. Para pastagem, se eu apliquei lodo, eu só posso pôr o gado a pasto, ou, né, a ovelha que seja, depois de 2 anos. Tá? Aí eu faço, conforme as características do meu solo, do meu lodo e da cultura que eu vou plantar, eu faço a determinação da dose de aplicação. Tá? Os limitantes vão ser o nitrogênio, né? Eu não posso pôr nitrogênio demais, porque senão ele lixivia, né? Pode contaminar os corpos hídricos aí. Outro limitante é a correção de acidez de solo, principalmente para o nosso lodo, que é higienizado com cal. Né? Então, ele é um corretivo de acidez, eu não posso elevar muito o pH do solo, porque senão os cultivos não se desenvolvem. E os metais, aí eu tenho uma carga acumulada determinada por legislação. Opa. Nesse período de 2014 e 2015, a gente destinou das 81 UGLs, o lodo de 28 UGLs, compreendendo 103 ETs, foram destinados 70 lotes para 167 áreas agrícolas. Né? Então, eu penso assim, se pensa que eu tenho que fazer no processo de licenciamento já o projeto, é impossível de eu estar fazendo isso. Aqui, nesse período, foram destinadas cerca de 46 mil toneladas de lodo úmido, né, em massa úmida, né, 20 mil em sólidos totais. A região metropolitana foi responsável por 65% dessa destinação. Esse lodo foi aplicado em cerca de 3.300 hectares, foram beneficiados 54 agricultores, e uma dose média de aplicação de cerca de 7 toneladas por hectare. Então, para vocês verem que não é um monstro que o pessoal fala assim, nossa, tem que cuidar, não sei. Às vezes, quando o povo fala, eu penso que dá uma camada desse tamanho de lodo. Quando a gente aplica, praticamente ele some, você não vê, né? É muito pequena a dosagem. Esse lodo foi aplicado em 26 municípios do estado para adubação verde, feijão, soja, milho, trigo, noz, pecan, laranjeira, seringueira e eucalipto. Aqui alguns dados só para mostrar que a gente tem pouco nitrogênio no nosso lodo. É 1,7, né? Ou não? Cadê? Não, aqui. Cadê o nitrogênio? 1,9%. Né? 1,9%, mas se vocês forem ver os lodo bruto, eu acho que chega a 4% aí de nitrogênio. A gente perde muito nitrogênio por volatilização por causa da elevação do pH. Né? Então, isso é ruim. E há outras observações em relação às diferenças aí que a gente observou em relação ao pH e sólidos. Aqui uns dados de inorgânicos, para mostrar que a gente tem aquilo que o Cleverson falou, a aceitação de efluente industrial depende de uma vistoria, de cumprir os limites que a Sanepar estipula, então a gente tem uma quantidade de metais bem tranquila. E é isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigada.